Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Com Brasil. Nosso abraço a você de todo o Brasil nos acompanhando nesta programação Mato Grosso do Sul em Foco. E esse programa é gravado na cidade de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Nosso abraço aqui aos nossos queridos da TV Grandourados, que produz esse programa, Rubens, Roseli e toda a sua equipe, nosso abraço especial. E a você que nos acompanha de todo o Brasil pela programação da TV Com, nossa gratidão pela sua companhia e queremos trazer a você hoje uma palavra preciosa sobre a nossa juventude e a vitória que vence o mundo, que vence estas forças do mal neste mundo. E eu quero deixar aqui também para você um convite para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul, esse estado encantador da nossa Confederação Brasileira, um estado produtor, grande produtor da nosso agronegócio, da economia familiar, as aldeias indígenas, nossos campos de passeios. Nós estamos vendo aí esses dias que bonito, bateu o recorde de visitação nesse ano de 2022. Você precisa de conhecer esta região maravilhosa do nosso país, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E o Mato Grosso do Sul em Foco traz essas informações para você e traz este convite para você vir conhecer o nosso estado, as suas belezas naturais e as suas cidades e seus campos produtivos. Vindo a Dourados, conheça também a Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós temos a alegria de recebê-lo ali. Nossos trabalhos aos domingos está aí na tela. Você pode conhecer e vir participar conosco da nossa programação. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para compartilhar com você uma porção importantíssima da Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Nosso texto de hoje está na primeira carta de João, o evangelista João, capítulo 1, versículos 12 a 14, onde nós lemos assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O apóstolo João, é aquele que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas que levam o seu nome lá no final da Bíblia, e escreveu também o livro de Apocalipse, um período que ele ficou exilado na ilha de Patmos. João é um dos 12 apóstolos de Cristo, também chamado discípulo amado. Andou com Jesus, fez parte daquele ciclo mais íntimo do corpo apostólico de Jesus. É aquele que debruçou no ombro de Jesus lá na última ceia, ou na última Páscoa e na primeira ceia. É aquele que se dedicou a escrever um evangelho universal a todo aquele que crê. No início, os evangelhos registram que ele era um homem impetuoso. E João chegou a ser chamado pelo próprio Jesus de filho do trovão, um homem impetuoso. Uma certa feita, ele ficou tão indignado contra uma aldeia de samaritanos que ele falou para Jesus se ele não queria que eles rogassem
para que caísse fogo do céu, igual lá em Sodoma e Gomorra, e consumisse aquela aldeia com aqueles samaritanos por causa da incredulidade deles. E Jesus os repreendeu, dizendo que ele não havia vindo à terra para trazer juízo, mas para trazer salvação. Ele voltará um dia em juízo, mas a sua primeira vinda não era em juízo, mas era para trazer ao mundo salvação. E repreendeu João e o seu irmão, exatamente os tratando de filho do trovão, homens impetuosos. João acompanhou todo o ministério de Jesus, foi também testemunha ocular da ressurreição de Cristo, uma das testemunhas vivas nesse tempo da carta, da ressurreição de Cristo, e propagando o fato que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E ele escreve a sua carta num contexto, estas 3 cartas, num contexto completamente diferente, porque ele agora já não é mais tratado como filho do trovão, mas o apóstolo do amor. Essas cartas têm um contexto histórico interessante, porque João estava na igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, e na igreja de Éfeso, já velhinho, João era levado pelos diáconos da igreja até a comunidade cristã, a igreja de Éfeso, e ali ele exortava aqueles irmãos com essas palavras: filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É nesse contexto da igreja de Éfeso que João escreve esta carta, exatamente para deixar um registro vivo do seu ministério, e como um grande líder, uma grande referência, o último apóstolo. João tem um detalhe sobre a vida dele, que ele é o único apóstolo de Jesus que morreu de morte natural. Os demais foram mortos, decapitados, e a espada de Roma passou pela cabeça deles. João não, João morre idoso, de morte natural, por volta do ano 95 da era cristã, depois de escrever o Apocalipse, e é o que mais durou, e morreu de morte natural. O apóstolo do amor, e mostrando que o amor é uma das características do Evangelho, mas o amor de Deus, não esse amor leviano que tem sido pregado aí, até em nome de Deus, mas um amor totalmente distorcido, do amor do Evangelho, do amor da graça de Deus, que ama o pecador, embora não aprova o seu pecado, chama a uma conversão, a um novo nascimento, a um arrependimento. Então não é aquele amor que aceita tudo, é aquele amor que convoca o arrependimento, a um conserto de vida com Deus, a um ajuste da vida com Deus. E aqui ele está escrevendo nesse contexto do 2º capítulo da sua epístola, da sua primeira epístola, e ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo. Quem é chamado aqui de filhinhos? Aqueles que têm os seus pecados perdoados, aqueles que têm com Deus um conserto, um arrependimento, que abandonam uma velha vida de pecado e começam a nova vida com Cristo. É nesse contexto que João está falando: filhinhos meus, eu vos escrevo porque Deus em Cristo perdoou os seus pecados. Depois ele fala aos pais: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, vocês conhecem a Deus porque Cristo revelou Deus a vocês. O Pai foi revelado pelo Filho a vocês. E pais, eu vos escrevo. Os pais têm uma função muito importante dentro da família, dentro da casa, dentro da estrutura familiar, porque
ao conhecer a Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, eles devem transmitir isto aos filhos. Então ele fala que pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio e vocês têm desvencido o maligno. Isto aqui é uma expressão preciosa porque os pais têm uma função muito especial dentro do contexto de uma sociedade. Eu estava até lendo sobre Cícero, aquele poeta, filósofo antigo, e ele dizia o seguinte sobre o idoso. É muito interessante que ele diz o seguinte: se a sua família não tem um idoso, adote um. Se a sua família não tem um idoso, adote um. João está falando isto aqui: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. A importância das gerações dentro da nossa família, o idoso, um pai, uma mãe, um vô, uma avó. Porque João está falando aqui num contexto de igreja, onde a igreja não existe essa questão de igreja do jovem, igreja das crianças, igreja para os adolescentes, igreja para os idosos, igreja para os adultos. Não! A igreja é para todos, adultos, idosos, jovens, adolescentes, crianças. Um precisa do outro, o idoso precisa do jovem, o jovem precisa do idoso, os filhos precisam dos pais, os pais precisam dos filhos. Esse conflito de gerações, ele é amenizado pela graça do Evangelho, ele é administrado aos pés da cruz de Cristo para nos dar entendimento. A experiência do idoso, a força do jovem precisa de estar em harmonia, uma com a outra, um com o outro. Então João está escrevendo nesse contexto da harmonia das gerações. Então, pais, eu vos escrevo por causa da experiência, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, e jovens, eu vos escrevo porque vocês têm desvencido o maligno. Olha que preciosidade é este intercâmbio de experiência e de força. A experiência do idoso, a força dos jovens, para vencer os embates deste mundo, para administrar as pautas da moral cristã, da ética cristã, dos valores cristãos, dos valores da família, os valores que norteiam e que sustentam uma sociedade de pé. Nós precisamos da experiência do idoso, nós precisamos da força do jovem. É por isso que João está escrevendo, falando assim: pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo porque vocês têm resistido, vencido o maligno, as ciladas do inimigo. Como é bom harmonizar esta experiência do adulto, do idoso, com a força da juventude. Devemos fazer isto de forma salutar, de forma harmoniosa, e a igreja é um ambiente onde nós podemos ver essas coisas caminhando juntas, com todo amor, com todo respeito. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar tratando este assunto tão importante. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado na TV Com, no programa Mato Grosso do Sul em Foco. A TV Com Brasil, associada aqui com a TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, leva até você esta programação. Então, nosso abraço a você que está ligado na programação da TV Com Brasil.
Nós estamos tratando hoje sobre a vitória que vence o maligno, falando da harmonia, da experiência do idoso, do adulto, com a força do jovem, a alegria da criança, está aqui harmonizado para vencer essas armadilhas do inimigo, do nosso adversário. João está escrevendo a sua carta à igreja e exortando a igreja ao amor fraternal, exortando a igreja a harmonizar a sua agenda, a sua pauta dos valores cristãos, desde o mais idoso até o mais jovem. Então ele vai dizer assim: filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Conhecer a Deus é o grande mistério da vida cristã. Se você é um jovem que está me acompanhando aqui nessa programação, Mato Grosso do Sul em Foco, se você é um adulto que está me acompanhando aqui nessa programação, preste atenção nisto. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Conhecer a Deus é o grande mistério da nossa vida aqui neste mundo. Quem conhece a Deus, conhece a si mesmo. Quem conhece a Deus, conhece o mundo da criação de Deus, pelo prisma da criação de Deus. Você vive num mundo de Deus, criado por Deus para a sua própria glória. E conhecer a Deus é a grande força da nossa alma. O profeta Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo. O povo que conhece a Deus, o seu Deus soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa sobre o universo, que governa sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, sobre este mundo que Ele criou. Ninguém muda as leis da criação. O rio vai sempre correr para baixo. Você vai nascer um bebê, vai começar um feto lá no ventre da sua mãe, razão porque nós somos contra o aborto. Você já é uma vida lá no ventre da sua mãe. Leia o Salmo 139, quando fala lá o salmista que Deus já te conhecia lá no ventre da sua mãe, a substância ainda informe, lá no início do embrião. Deus já te conhecia. Você já era um ser aos olhos do Criador antes do nascimento. Você já nasceu sob os olhares de Deus, o nosso Pai. Nós vivemos neste mundo longo da vida, ou a vida curta, como Deus assim planejou, porque lá diz o texto que os nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. É por isso que vemos isto na prática. Morre às vezes uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, alguém em ampla idade, porque os nossos dias estão contados. Quem conhece a Deus, descansa o coração em Deus, se torna um povo forte e ativo. É por isso que a igreja é imbatível neste mundo, porque o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo. O seu coração está firmado em Deus, não olha para as circunstâncias, não olha para a ameaça dos homens, não olha para as dificuldades do nosso tempo, mas os nossos olhos estão fitos em Deus. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem a Deus, vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Os pais, ouçam os pais, filhos. Se você é um filho, você está ouvindo aqui o meu programa, eu te faço um apelo: ouve seu pai e a sua mãe. É mandamento do Senhor, filhos, honra teu pai e a tua mãe. Não caia nesta vala comum de desobedecer pai e mãe, de tratá-los como antigos, antiquados. Não caia nessa vala de desprezar a seu pai e a sua mãe. Não caia nessa vala
de desobedecê-los. Honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa sobre a face da terra, uma vida longa sobre este mundo que Deus criou para a sua própria glória e para a nossa alegria, para o nosso deleite, para desfrutarmos da obra da criação de Deus, tanta coisa maravilhosa no mundo que Deus criou, para desfrutarmos com alegria, com prazer, com regozijo, no temor de Deus, na reverência ao seu nome. É por isso que ele está dizendo: eu vos escrevi porque vocês conhecem, pais. Transmitem isto aos filhos, pais. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, o Criador dos céus e da terra. Vocês conhecem, transmitam isso aos seus filhos. E filhos, ouçam seus pais. Quantos filhos que não ouvem um pai, uma mãe e joga a sua vida pela janela na juventude? Carrega agora aqueles traumas, aqueles dramas da juventude, os dramas da desobediência, por não ter obedecido a um pai e uma mãe. Olha, evite isto. E depois o apóstolo complementa assim: jovens, jovens, como vocês são amados por Deus, como vocês são amados pela palavra de Deus, como vocês são amados pela igreja de Deus, pelos pais. Como vocês são amados dentro da comunidade da fé, dos irmãos em Cristo, da fraternidade cristã. Como vocês são amados pelos seus pais, dentro das suas famílias, onde você estiver agora me ouvindo. Há um pai, há uma mãe por trás de cada filho desse que os ama. E ninguém te ama como Deus te ama, como seus pais te amam. O mundo não te ama assim. Então, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A força da juventude é lembrada aqui. A palavra de Deus permanece em vós, tendo a palavra de Deus no coração, e essa palavra prevalecendo no seu coração, permanecendo no seu coração, fortalecendo o seu coração. O resultado é isto: e tendes vencido o maligno. Todas as ciladas, os dardos inflamados do maligno, do diabo, do tentador, vocês têm vencido pela palavra de Deus que permanece em vós. Jovens, resistam a estas ciladas do inimigo. Olhem para a palavra de Deus. Olhem para os conselhos que emanam da palavra de Deus. Olhem para os seus pais que te amam, te aconselham. Olhem para os líderes da sua igreja que te amam, te aconselham. Quantos jovens às vezes caem naquela vala comum da transgressão, de querer romper com a família, romper com a igreja, romper com os valores, romper com os princípios da palavra de Deus, os valores da nossa fé cristã, romper com os ensinamentos da palavra de Deus, com a igreja de Cristo, achando que está fazendo uma grande vantagem. Não, você está sendo fraco no momento que você deveria ser forte. Então João está falando: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês têm vencido o maligno. Vocês são fortes. Como é bom ver um jovem temente a Deus. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, lá na Babilônia, longe dos pais, longe do contexto da sua fé, longe da igreja, longe do culto, numa terra onde o nome de Deus não era honrado, mas eles foram testemunhas fiéis de Deus ali, jovens que resolveram não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, que resolveram manter o padrão da fé em Deus, mesmo num contexto completamente adverso à sua fé, ao seu Deus. Eles resolveram ser uma testemunha de Deus ali. Eles resolveram buscar a Deus naquele contexto longínquo. Eles foram fortes, jovens.
eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olhe com carinho para isso que a palavra de Deus está te dizendo neste exato momento. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Queremos agradecer a sua companhia, a sua audiência e vamos encerrar este programa orando pelos nossos jovens brasileiros, orando pela juventude do nosso país. Senhor Deus, nós agradecemos este momento que a Tua palavra nos instrui e fala aos jovens que são fortes, a palavra do Senhor permanece neles e eles têm vencido o maligno. Muito obrigado pela nossa juventude, pelos filhos que o Senhor tem dado aos nossos lares, os filhos da igreja, os filhos desta pátria. Queremos orar por todos os nossos jovens, para que eles sejam fortes, sejam perseverantes, que sejam obedientes aos seus pais, que sejam tementes ao Senhor, para vencer as ciladas do inimigo e permanecerem firmes e inabaláveis na Tua presença. Rogamos, ó Deus, que o Senhor levante na nossa pátria brasileira uma juventude forte, destemível, que resista o mal e que permaneça firme, inabalável na Tua santa e bendita presença, no temor do Senhor e no princípio do Evangelho. Oramos pelos nossos jovens neste momento e os colocamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém.